Hoje, eu quero falar sobre um dos conceitos mais simples e ao mesmo tempo mais transformadores da história da filosofia. Um conceito que, se realmente compreendido, muda completamente a forma como lidamos com ansiedade, pensamentos intrusivos, pânico, toque e o medo constante de perder o controle. Esse conceito vem do estoicismo e é chamado de dicotomia do controle. Talvez você esteja cansado. Cansado de lutar contra a mente. Cansado de tentar controlar sensações. Cansado de tentar ter certeza absoluta de que nada ruim vai acontecer. E se eu te disser que grande parte do sofrimento da ansiedade vem exatamente de tentar controlar o que não pode ser controlado? A ansiedade não surge do nada. Ela surge quando a mente passa a tratar possibilidades como se fossem perigos reais. No pânico, o corpo entra em alerta máximo. No toque, a mente exige certeza absoluta. Na agorafobia, o mundo passa a parecer arriscado demais. Mas repare numa coisa importante. A ansiedade não está tentando te machucar. Ela está tentando controlar tudo. Controlar sensações corporais, pensamentos indesejados, emoções desconfortáveis, o futuro, o e se. E quanto mais a pessoa tenta controlar isso tudo, mais fora de controle ela se sente. É aqui que o estoicismo entra como um choque de realidade. E, ao mesmo tempo, como um alívio profundo. Um dos grandes mestres do estoicismo, Epicteto, começa seu livro manual com uma frase simples e direta. Algumas coisas dependem de nós. Outras, não. Parece óbvio. Mas quase ninguém vive como se isso fosse verdade. O estoicismo divide a experiência humana em dois campos. O que está sob nosso controle? Nossas ações. Nossas escolhas. Nossas atitudes. Como respondemos ao que acontece? O que não está sob nosso controle? Pensamentos automáticos. Sensações corporais. Emoções que surgem. Reações do corpo. Comportamento dos outros. O futuro. Agora pense comigo, com calma. Onde a ansiedade costuma investir toda a sua energia? Exatamente no segundo grupo. A mente ansiosa funciona assim. Se eu controlar tudo, nada de ruim vai acontecer. Então ela tenta controlar o coração para não acelerar. Controlar a respiração para não faltar ar. Controlar os pensamentos para não pensar besteira. Controlar emoções para não perder o controle. Controlar o futuro para ter certeza absoluta. Mas isso cria um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais a ansiedade cresce. O estoicismo chama isso de sofrimento desnecessário. Não porque a dor não seja real, mas porque estamos lutando contra algo que não obedece à nossa vontade. Esse ponto é fundamental para toque e pânico. Você não escolhe o pensamento que surge, a imagem que aparece, a sensação no corpo, o medo que atravessa. Essas coisas acontecem. O erro da mente ansiosa é interpretar isso como: se surgiu, significa algo. Se senti, é perigoso. Se pensei, posso fazer. O estoicismo faz uma separação radical. Evento interno é diferente de julgamento sobre o evento. O pensamento surge. A sensação aparece. O corpo reage. Isso não é o problema. O problema é o julgamento que vem depois. Epicteto resume isso numa frase famosa: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa frase conversa diretamente com TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ERP, Psicologia Moderna, Neurociência do Medo. No pânico. Sensação: isso é perigoso. No toque. Pensamento: isso diz algo sobre mim. O estoicismo ensina algo revolucionário. Você não precisa controlar o pensamento.
Você não precisa eliminar a sensação. Você precisa trabalhar o julgamento. Na prática, o que o estoicismo propõe é muito parecido com o ERP. Permitir pensamentos. Permitir sensações. Não fugir. Não neutralizar. Não buscar certeza. E redirecionar o foco para ações, escolhas, valores, postura diante da experiência. O estoico não pergunta: como faço isso parar? Ele pergunta: como ajo bem, mesmo com isso aqui? Essa mudança de pergunta muda tudo. Outro grande estoico, Marco Aurélio, escrevia para si mesmo: se algo externo te aflige, não é isso que te perturba, mas o julgamento que fazes disso. Para quem sofre de ansiedade, isso é libertador. Porque mostra que sensação não é perigo. Pensamento não é intenção. Emoção não é ação. Algumas coisas dependem de nós. Outras, simplesmente não. Mas existe um detalhe ainda mais profundo, que raramente é discutido. Mesmo sabendo disso, por que a mente continua tentando controlar tudo? Por que é tão difícil soltar? A resposta envolve algo muito humano: a ilusão de controle. Para a mente ansiosa, controlar não é visto como problema. É visto como segurança. A lógica interna é quase sempre a mesma. Se eu controlar meus pensamentos, nada ruim acontece. Se eu controlar meu corpo, evito uma crise. Se eu controlar o futuro, fico em paz. O controle parece uma estratégia inteligente. Parece responsabilidade. Parece prevenção. Mas existe um efeito colateral invisível. O controle excessivo cria fragilidade emocional. Por que você passa a depender de algo impossível? Um mundo interno perfeitamente estável. O estoicismo faz uma distinção extremamente precisa. Existe o controle real e o controle imaginário. Controle real: escolher agir ou não agir. Decidir ficar ou sair. Mover o corpo. Falar ou silenciar. Direcionar a atenção. Controle ilusório: impedir pensamentos de surgir. Impedir emoções de aparecer. Impedir sensações físicas. Garantir certeza absoluta. Prever tudo o que pode acontecer. A mente ansiosa investe quase toda a energia no segundo grupo. E isso gera uma sensação constante de fracasso. Por que ninguém consegue controlar isso? Aqui existe um mecanismo muito importante. Quanto mais você tenta controlar pensamentos e sensações, mais você presta atenção neles. Mais eles parecem intensos. Mais perigosos parecem. Mais controle você tenta exercer. E o ciclo se fecha. Isso é conhecido na psicologia como hipervigilância. O esforço para evitar a experiência mantém a experiência viva. Curiosamente, essa ideia não é exclusiva do estoicismo. No budismo, existe um conceito central. O sofrimento nasce do apego. Apego não é apenas apego a coisas ou pessoas. É apego a estados internos. Apego a: não posso sentir ansiedade. Não posso ter esse pensamento. Preciso me sentir bem para ficar em paz. Quando a mente exige que a realidade interna se comporte de determinada maneira, qualquer variação vira ameaça. Isso é exatamente o que acontece na ansiedade. No taoísmo, encontramos algo ainda mais direto. A ideia de que a vida é movimento, fluxo, mudança constante. E que o sofrimento surge quando tentamos rigidificar aquilo que é naturalmente instável. A mente ansiosa faz o oposto do fluxo. Ela tenta fixar certezas, sensações estáveis, pensamentos corretos, controle total. Mas a experiência humana nunca foi estática. Pensamentos mudam. Sensações mudam. Emoções mudam. Lutar contra isso gera exaustão. No toque, isso se torna ainda mais evidente.
O sofrimento não vem apenas dos pensamentos intrusivos. Vem da tentativa de analisar, neutralizar, ter certeza, eliminar dúvida, impedir desconforto. O controle vira compulsão. E cada tentativa de controle reforça a ideia. Isso é perigoso. Preciso resolver. Não posso simplesmente deixar. O estoicismo oferece uma virada radical. Liberdade não significa controlar tudo. Significa não depender do incontrolável. O estoico não tenta forçar a mente a se calar. Ele trabalha algo muito mais poderoso. A postura diante do que surge. Pensamento apareceu? Tudo bem. Ansiedade veio? Tudo bem. Sensação estranha no corpo? Tudo bem. A pergunta deixa de ser: como faço isso parar? E passa a ser: como ajo bem, mesmo com isso aqui? Esse é um ponto frequentemente mal compreendido. Aceitar não é gostar. Aceitar não é desistir. Aceitar não é passividade. Aceitar é parar de lutar contra a existência da experiência. É permitir que pensamentos, emoções e sensações existam sem transformá-los em emergência. Existe uma diferença enorme entre isso não deveria estar acontecendo. Isso está acontecendo, e posso lidar. O primeiro gera tensão. O segundo gera espaço psicológico. Imagine quanta energia é consumida diariamente em tentar não sentir, tentar não pensar, tentar prever, tentar garantir segurança absoluta. Agora imagine essa energia sendo redirecionada para agir, viver, se mover, se expor, tolerar desconforto. Essa é a essência prática do estoicismo. Até aqui, nós entendemos algo essencial. Grande parte do sofrimento ansioso não vem das sensações ou pensamentos em si, mas da tentativa incessante de controlá-los. Agora surge a pergunta inevitável: como viver isso na prática? O que fazer no momento em que a ansiedade aparece? Existe um momento extremamente curto em toda experiência de ansiedade. Um ponto quase invisível. É o instante em que algo surge na mente ou no corpo. Uma sensação. Um pensamento. Uma imagem. Uma dúvida. E logo depois surge uma interpretação automática. Isso é ruim. Isso é perigoso. Preciso fazer algo. É aqui que o ciclo começa. A mente ansiosa não apenas percebe a experiência. Ela reage com urgência. Tenta eliminar. Tenta neutralizar. Tenta entender. Tenta escapar. Tenta controlar. Mas existe um paradoxo fundamental. Reagir como se fosse perigo transforma desconforto em ameaça. O corpo aprende que aquilo é sério. E passa a repetir o alarme. O estoicismo propõe algo surpreendente. Quando algo surgir internamente, em vez de perguntar: como faço isso parar? Você treina outra pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, a tarefa muda completamente. Não é resolver. Não é lutar. Não é apagar. É permitir. Durante crises de ansiedade ou pânico, o corpo pode produzir sensações intensas. Coração acelerado. Tontura. Pressão no peito. Tremor. Sensação de irrealidade. Ondas de medo. A interpretação ansiosa diz: algo está errado. Isso é perigoso. Preciso sair daqui. A visão estoica e fisiológica diz algo diferente. Isso é ativação do sistema nervoso. Isso é desagradável, não perigoso. Isso não exige controle, exige tolerância. Um erro central da ansiedade é tratar sensações como defeitos. Mas o corpo está fazendo exatamente o que foi programado para fazer: responder a ameaças percebidas. Mesmo que a ameaça seja imaginária. Tentar forçar calma imediatamente.
Frequentemente piora o estado interno. Porque transmite ao cérebro. Isso realmente é uma emergência. Quando a ansiedade crescer, a estratégia mais eficaz não é relaxar à força. É assumir uma postura interna específica. Posso sentir isso. Isso não precisa desaparecer. Meu trabalho é ficar, não eliminar. Essa mudança altera completamente o aprendizado do cérebro. Você deixa de reforçar o medo. Pensamentos intrusivos parecem ameaçadores. Porque a mente os interpreta como sinais importantes. Mas pensamentos são eventos mentais automáticos. Eles surgem sem autorização, sem intenção, sem significado inerente. O erro não é ter o pensamento. É acreditar que ele exige resposta. Quando um pensamento desconfortável surgir, em vez de analisar, em vez de debater, em vez de tentar neutralizar, você pratica algo muito mais estável. Reconhecer sem reagir. Um pensamento surgiu. Não, isso significa algo sobre mim. O budismo descreve isso com enorme precisão. A mente sofre quando se identifica com o conteúdo mental. Quando acredita, esse pensamento sou eu. Isso diz algo sobre mim. Preciso resolver isso. A prática é inverter essa relação. Pensamentos são fenômenos observados, não verdades pessoais. Eles passam. Como sons. Como nuvens. Como sensações. Sentir medo não obriga a fuga. Sentir desconforto não obriga a controle. Ter um pensamento não obriga a resposta. Essa é uma das maiores libertações psicológicas possíveis. Você pode ter a experiência, sem reorganizar sua vida em torno dela. Na agorafobia, o padrão é quase sempre o mesmo. Evitar lugares. Evitar sensações. Evitar risco de ansiedade. Mas por trás disso existe uma tentativa de controle. Só posso ir se me sentir seguro. Só posso sair se estiver bem. Isso cria dependência emocional do estado interno. E paradoxalmente amplia o medo. A postura estoica aqui é transformadora. Você não espera a segurança. Você age apesar da insegurança. Não porque é confortável, mas porque ações estão sob seu controle. Estados internos, não. Liberdade não é ausência de ansiedade. É capacidade de viver mesmo com ela. Liberdade não é silêncio mental. É não ser governado pelos pensamentos. Liberdade não é controlar o corpo. É confiar que ele suporta sensações. Nada disso é uma decisão única. É um treino. Pequenas escolhas repetidas. Não analisar o pensamento. Não fugir da sensação. Não buscar certeza. Não esperar se sentir perfeito. Cada não reação enfraquece o ciclo ansioso. Entender conceitos é importante. Mas o que realmente muda a mente ansiosa é prática repetida. O estoicismo nunca foi apenas teoria. Era um sistema de treinamento psicológico. Um modo de fortalecer a mente diante da incerteza, do medo e do desconforto. Vamos agora aos exercícios. Esse é o treino mais poderoso e mais simples. Sempre que algo gerar ansiedade, pergunte: isso está sob meu controle? Se estiver, ação. Se não estiver, aceitação ativa. Aplicação prática. Pensamento intrusivo surgiu. Está sob controle? Não. Então a tarefa não é resolver. É permitir que exista sem engajamento. Sensação física surgiu. Está sob controle? Não. Então a tarefa não é eliminar. É deixar o corpo sentir. Ansiedade mistura duas coisas: experiência interna, julgamento sobre a experiência. O treino é separar. Quando algo desconfortável surgir, rotule de forma neutra. Estou tendo um pensamento. Estou sentindo ansiedade. Meu corpo está ativado.
sem narrativas catastróficas, sem interpretações dramáticas. A mente ansiosa acredita: não posso sentir isso. Isso é insuportável. O treino estoico é deliberadamente diferente. Posso suportar desconforto. Sensações não são emergências. Quando a ansiedade surgir, pratique permanecer. Não negociar. Não fugir. Não tentar consertar imediatamente. Apenas ficar. A ansiedade cria urgência artificial. Tudo parece precisar de resposta imediata. Analisar agora. Resolver agora. Escapar agora. Ter certeza agora. O exercício. Adiar qualquer reação mental. Não preciso responder isso agora. Esse pequeno atraso enfraquece drasticamente o ciclo ansioso. Os estoicos treinavam imaginar cenários difíceis, mas não de forma catastrófica, e sim como de sensibilização psicológica. A lógica era simples. O que é mentalmente permitido deixa de ser tão ameaçador. Para a ansiedade isso é extremamente poderoso. Você não foge da possibilidade temida. Você a encara internamente com calma. Exemplo. E se eu sentir ansiedade no lugar X? Resposta estoica. Então sentirei ansiedade. Sem drama. Sem luta. Sem transformar em tragédia. Grande parte do pânico vem de interpretar sensações como perigo. O treino. Quando o corpo reagir, adote uma postura quase científica. Isso é adrenalina. Isso é ativação fisiológica. Isso é desconforto, não ameaça. Isso remove combustível do medo. Pergunta profundamente estoica. Se eu não precisasse me livrar disso, o que faria agora? Isso quebra um padrão invisível. Porque muitas decisões da mente ansiosa são tentativas de alívio, e não escolhas reais. Indiferença estoica não é apatia. É recusar dar importância exagerada ao ruído mental. Pensamento estranho surgiu? Ok. Sensação desconfortável? Ok. Dúvida incômoda? Ok. Nada disso automaticamente merece energia. Permitir. Sem ritual interno. Sem diálogo mental. Sem técnicas complexas. Apenas deixar pensamentos e sensações existirem, como eventos naturais da mente humana. Isso é incrivelmente difícil no início, e profundamente libertador com prática. Quanto mais você tenta controlar experiências internas, mais prisioneiro delas se torna. Quanto mais você permite, menos ameaçadoras elas se tornam. Isso não é filosofia abstrata. É aprendizado neurológico. O cérebro recalibra o alarme. Força não é eliminar a ansiedade. É não reorganizar sua vida em torno dela. Força não é silenciar pensamentos. É não obedecê-los. Força não é evitar desconforto. É caminhar apesar dele. Nenhuma dessas práticas produz alívio imediato garantido. E essa é justamente a chave. Por que buscar alívio imediato perpetua a ansiedade? O treino é construir algo mais estável. Capacidade. Flexibilidade. Tolerância. Liberdade interna. O estoicismo oferece algo raro. Uma forma de viver bem. Sem exigir que o mundo interno seja perfeito. Sem exigir controle total. Sem exigir certeza absoluta. Apenas postura. Apenas treino. Apenas prática. Ansiedade pode continuar surgindo. Pensamentos podem continuar surgindo. Sensações podem continuar surgindo. Mas você já não precisa mais viver em guerra com eles. E essa mudança muda tudo.